Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou dar continuidade no assunto do vídeo anterior sobre traumas, mas eu vou trazer algumas informações técnicas dos novos estudos em relação a esse assunto. E também vou abordar traumas do desenvolvimento, também conhecidos como feridas emocionais, e também para outros autores, para outros segmentos, como traços de caráter. E vou mostrar, inclusive, como isso vai desenvolver o seu biotipo, ou seja, o seu formato corporal. Hoje vou contar com o apoio de alguns slides e para começar, se você quiser pegar papel e caneta por aí, para compreender, para poder se autoanalisar, porque lembra, conhecimento sempre transforma. Então, você pode enriquecer muito o seu autoconhecimento, a sua autopercepção, para poder começar um processo de transformação em relação às suas feridas, aos seus traumas e principalmente ao sofrimento que isso tem gerado na sua vida. E olha que interessante, essas primeiras características que eu vou trazer e outras que vão ali contribuir para enriquecer aqui a nossa percepção, nosso conhecimento, vai vir ali com essa parte técnica que vai agregar no que nós vimos no anterior, como eu já falei, e também para que você possa entender que muitas das reações que você tem no seu dia a dia, não só físicas, como tensão, insônia, dores no corpo, doenças, assim como também ali a dificuldade nas suas relações, desde a relação com você mesmo, você mesma e com as suas pessoas ao redor, seja no trabalho, na família, na sua comunidade, sociedade, na sua religião e assim por diante. Então, hoje eu creio que muitas coisas aqui vão fazer sentido para vocês. Inclusive, o tema aqui vai ser o que te prende ao sofrimento. Eu fiz uma live hoje, no mesmo dia que eu estou subindo esse vídeo no canal, e não consegui colocar lá os slides, mas acabei citando muito das coisas. Mas eu sempre convido o pessoal que me segue lá no Instagram para vir para cá, para também assistirem, porque de fato eu consigo aqui trazer esses recursos para vocês. Mas bora lá. Já dei aqui a introdução, então nós vamos falar o que prende você no sofrimento, dando continuidade ao trauma. Então, se você não viu definição do trauma, traumas com T maiúsculo, traumas com T minúsculo, você volta no vídeo anterior, porque hoje eu vou falar dos traumas de desenvolvimento, das feridas emocionais e como tudo isso se conecta no seu corpo. Bora lá? Então vamos lá, vou colocar aqui o slide. Deixa eu achar aqui, gente, compartilhar a minha tela com vocês. Então, e aí, o que é que está prendendo você no sofrimento? Conta para mim aqui no chat do YouTube, mas também você pode me mandar lá no Instagram ou também no meu contato o que você percebeu em você, ok? A sua autoanálise começa agora. Você se identifica com algumas dessas características? Você tem medo de ser julgado, criticado pelos outros, tem baixa autoestima e tem uma imagem negativa sobre si? E aí eu me refiro a ter aquelas frases intrusivas: ah, não sou capaz, eu sou inseguro, e fica reafirmando: eu não sou prática, eu não sei fazer isso, eu não dou conta, e você acaba: eu não sou bonita, eu não sou legal, e começa ali só a se depreciar. Você tem essa tendência, você tem isso dentro de você? Você busca constantemente por aprovação e validação externa das pessoas ao seu redor? Ou seja, está sempre procurando fazer algo para agradar as pessoas, independente do que isso custe para você? Tem medo de ser abandonado, abandonada? Sensação de vazio interior, parece que você faz e
no fim, tem um vazio aí dentro, tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem aí um quê de perfeccionismo e também de ansiedade social, o fato de você ter que se dirigir a determinados lugares onde você vai precisar interagir te causa um grande transtorno, um desconforto, uma ansiedade além da conta. Você tem sensação de culpa, você sente culpa e vergonha o tempo todo, ou isso fica ali, te assola muito. Sensação de ser explorado, explorada, ou até mesmo maltratado ou maltratada. Bom, olha só, eu peguei algumas das características, inclusive aqui misturadas, das feridas do desenvolvimento, das feridas emocionais ou traços de caráter, para você começar a entender como é que o sofrimento chega para você. Porque vocês vão concordar, isso aqui é um sofrimento. Estar com esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações, gera um desconforto muito grande. Vocês concordam? Eu tenho certeza que sim. E é importante lembrar que tanto ali os traumas do vídeo anterior quanto as feridas emocionais, todos os seres humanos têm. Todos nós passamos por todas elas. Qual é a diferença? Algumas dessas feridas vão estar mais evidentes no seu cotidiano e outras, dependendo da situação, vão ser acionadas também com mais frequência. E conforme eu for falando aqui, eu vou trazendo esses exemplos para vocês. E aí, mas como é que tudo isso acontece, Aline? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é a base desse estudo das feridas emocionais, feridas do desenvolvimento. É a base do desenvolvimento neuropsicomotor que acontece na nossa infância, lá quando você é criança. Nós sabemos muito bem que, durante o período gestacional, o bebê já está sofrendo, sim, determinados sintomas da mãe, como esses que nós vimos, por exemplo, porque ela também tem, o pai da criança, ou aquela dinâmica da família, tem aquelas características ali, e a criança também já está absorvendo no ventre aquilo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos falar desses períodos aqui. Então, olha assim, eu trouxe uma coluna aqui já adulta do lado direito, que mostra pescoço, que é a coluna cervical, torácica, lombar e a parte sacro e cóccix, tá? Isso aqui é a sua coluna vista lateralmente. Pode ver que é um corte aqui lateral, você tá vendo de lado. E aqui, inclusive, tá desse jeito porque é em outro idioma, tá certo? E aí, eu trouxe essa imagem dessa criança. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Lembra, eu falei desenvolvimento neuropsicomotor. Quando você sai ali da barriga da sua mãe, você teve o parto, seja ele cesárea ou normal, natural, você começa a receber muitos estímulos externos. Então, por isso, você também vai ter uma maturidade dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. E aí, você também vai começar a desenvolver habilidades para você viver. Vou falar primeiro tecnicamente o que acontece. Nós temos todo o desenvolvimento do nosso sistema nervoso dentro da gestação. E aí eu me refiro a quê? O encéfalo, que corresponde ao cérebro e outras estruturas que o apoiam, a coluna, que na verdade estou querendo falar aqui da medula espinhal e dos nervos, dos neurônios, e da parte periférica ali, que vai caber também os sentidos e outros componentes que nós vamos ver aqui de uma maneira mais funcional, ok? Então você sai pronto para viver. Aliás, você já está aprendendo a viver ali na barriga da sua mãe. Mas quando você sai, você vai receber ali uma enxurrada, você recebeu uma enxurrada de informações. Só que, eu falo, o Criador é tão sábio, tão maravilhoso, que você passou da gestação até os 5 anos de idade, aproximadamente, fazendo uma maturidade na região ali da medula espinhal.
E como foi isso? Vamos lá. Existe uma estrutura dentro do sistema nervoso chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma protetora dos seus neurônios e ela vai amadurecendo no período da infância, nas fases que eu vou falar. Então, nós temos ali o processo de mielinização. A bainha de mielina, então, além dela ser um isolante protetor do neurônio, ela faz com que o estímulo chegue rápido. Ela tem um estímulo que nós chamamos de saltatório na anatomia. E o que significa isso? Isso significa que, se você pegar uma chapa quente, rapidamente você consegue fazer essa resposta, porque o estímulo e a resposta foram em milissegundos, que é o que nós precisamos para viver. E aí, o que acontece? Na criança, ela vai estar, depois ali da gestação, saiu do parto, a primeira leva de mielinização acontece na região aqui de pescoço, o que se aproxima ali até os 3 meses de idade. Então, a criança começa com o quê? Com o movimento do pescoço, ela vai seguir luz, ela vai sorrir, ela vai falar não, ela vai ter aquela sensação de balbuciar, que é aquele angu que o pessoal fala, enfim, fica nessa questão. E faz o que principalmente? Sustentação da cabeça. Eu vou falar depois das feridas em relação a isso. Depois, a parte da mielinização começa a ocorrer na região de tronco, que é a parte onde a criança começa, então, a sustentar o tronco, ficar sentada e ela começa, inclusive, ali, ó, a agarrar objetos. Gente, quem é pai e mãe que está vendo esse vídeo, ou convive com bebê, ou já viu um bebê, sabe que é desse jeito. Ela consegue fazer o giro ali, consegue fazer isso, consegue ficar sentada, faz a pinça e prende as coisas. Isso equivale mais ou menos entre 4 a 8 meses. Por que eu falo mais ou menos? Aline, é porque você não tem certeza? Gente, estímulo e resposta é como o ser humano funciona. E isso vai depender da dinâmica da família. Se a criança veio numa formação natural, ela não nasceu com nenhum problema de má formação, estima-se que, dentro de um contexto familiar natural, ela vai ter essas fases ali acontecendo nesses períodos. Mas nós sabemos que tem pessoas que talvez não estimulem tanto, outras estimulam demais, e aí não dá para precisar matematicamente, mas a gente tem uma ideia desses fechamentos da mielinização, certo? E aí tem essa fase do tronco. Depois, ela vai descer ali para a região de lombar e região sacral. Quando chegou aqui na região lombar, ela começa a colocar ali, a criança, ela começa a engatinhar. Então, a gente tem ali em torno de 9 meses, 10 meses, e ela vai ter esse movimento do engatinhar. Significa que a mielinização dela já está nessa região. E junto com isso, normalmente eu começo o desfraude, que é o controle dos esfíncteres, ou seja, ela consegue controlar, começa a aprender, na verdade, a controlar ali xixi e cocô. E aí a família vai orientando neste processo. E mais ou menos por volta ali dos 11 meses a 1 ano, a criança ela vai ter ali os passos dela sendo conduzidos. Ela começa, de fato, a andar. E depois, ali, de 1 ano, 1 ano e 2 meses, ela já consegue caminhar só. Mas por que a gente sobe aquilo que eu falei para vocês, da poda neural ser com 4, na verdade, com 5 anos? É quando terminou toda essa região e a criança começa, inclusive, a perceber os seus próprios órgãos genitais. Então, passa e ela consegue o quê? Além de caminhar sozinha, sem nenhuma dificuldade, ela consegue pular sem ajuda de ninguém ou subir escadas e descer sem apoios. Então, a gente sabe que terminou a poda neural, ou seja, processo de mielinização. Gente, eu falo isso porque muita gente na internet acaba falando disso. Ah, poda neural, poda neural. Estou explicando o que é, tá?
sou assim, gosto. Meus clientes, meus pacientes, as pessoas que me assistem são bem informadas e têm um conhecimento que vai usar para modificar a vida, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o desenvolvimento neuropsicomotor. Junto com isso, a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Então, a criança está percebendo tudo ao redor dela. É o que a turma fala, a criança é uma esponja, sim, porque ela absorve tudo que está ao seu redor. Não precisa falar, não tem aquela frase que fala assim, que o exemplo arrasta. Tudo que a criança faz, nós aprendemos por 3 caminhos básicos: imitação, projeção e comparação. Então, isso acontece em toda a família. Toda família vai ter. A criança aprende por imitação, ela está vendo o adulto fazer, ela repete. Ela está fazendo uma projeção, porque a família tem uma dinâmica de: olha, você tem que ter esse ou aquele comportamento. A criança já está pegando aquilo, essas projeções. E também a comparação. Não faça isso, porque com fulano não deu certo, com ciclano também não, e assim por diante. Só que isso está acontecendo. Se é uma casa desorganizada, no sentido não só de ambiente, mas emocionalmente, se tem ali pessoas fora dos seus papéis, e aí eu me refiro, por exemplo, à questão pai e mãe, quem faz o quê, os irmãos, como tudo é acontecendo, gente, como é a dinâmica ali, quais são. Sabe cartilha de escola? Ai, gente, agora entreguei minha idade, né? Ai, cartilha de escola. Eu tive. Se você é jovem e não teve, talvez vamos chamar agora de apostila. Apostila, deve ser agora tudo virtual, inclusive. O que acontece? A cartilha vinha uma sequência de estudo, vinha uma sequência ali de matéria. Então, lá na sua casa, você aprendeu a cartilha da vida. O que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é. E aí você tem crenças, a forma como a sua família acreditou que as coisas tinham que funcionar. Então, a sociedade, a comunidade, a sua religião, a forma como você comeu, a forma como você estudou, foi vestido, tudo isso está sendo construído no período da infância. Então, sim, como diz uma frase maravilhosa, a infância é um chão que você pisa a vida inteira. Quando você vira adolescente, você vai reforçar ou refutar aquilo que lhe foi ensinado na infância. E aí, depois você vai virar adulto, adulta, e vai levar todo esse manejo, toda essa configuração lá para a vida. Eu até vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento, porque eu quero falar disso assim de uma maneira bem específica. Sim, o que você entendeu na cartilha da sua família como viver, você vai reproduzir na sua vida. A não ser que você perceba que aquilo de fato não funciona para você e você comece a ampliar a consciência, ampliar percepções e buscar maturidade para se desenvolver. E, claro, também transformar essas feridas em cicatrizadas ali, feridas cicatrizadas, para que você possa fluir. Porque, gente, eu vou começar a falar das feridas, mas olha que coisa que é interessante. Se vocês viram as características que eu comecei falando no vídeo, vocês concordam que aquilo é um sofrimento muito grande e isso faz com que você paralise a sua vida? Você tenha sobrecarga, você tenha desconfortos físicos. Estou falando aqui muito simples: tensão, enxaqueca, sobrecarga, insônia, dores no corpo, fibromialgia, diabetes. Bom, eu estudo psicossomática há muito tempo, então dá para eu até ficar traduzindo aqui para vocês, mas não é o caso. Temos vídeo no canal sobre, ok? E aí o que vai acontecer? Você registrou tudo aquilo através dos 5 sentidos e da captação deles e da interpretação que você foi ali colocado à disposição. Criança não tem a formação de consciência como nós temos, tá? Existem estudos dentro dessa dinâmica da neurociência que justamente por isso ela consegue ter uma absorção de tudo que está ao seu redor, certo? Ok, beleza.
E quem faz toda essa administração? Vamos ver quem faz? Você já sabe, eu tenho certeza, mas eu vou te mostrar. Eu vou falar. Ah, e detalhe, o vídeo hoje é longo. Hoje é aula, para você expandir tua consciência, para você criar mentalidade nova, para você crescer aí dentro e transformar a sua vida, certo? Bora lá. Então, 5 sentidos já formados na gestação, você vem para essa mielinização, as coisas estão acontecendo, mas tem aonde tudo isso vai ficar gravado, tem onde as coisas estão alocadas dentro de você. E aí eu vou falar sobre isso. Vamos no slide aqui para facilitar. Muito bem. Esse neurocientista chamado Paul MacLean, ele facilitou um pouco o nosso trabalho. Por que que ele facilitou? Gente, porque cada uma, eu vou passar aqui, olha, o mouse, cada uma dessas até eu agora errei, circunvoluções, tem uma função diferente. Estima-se que só no cérebro nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Eles se interconectam, conectam para fora, no sentido de levar informações para os seus órgãos, vai para todos os cantos do seu corpo. Então, gente, são 100 bilhões de neurônios fazendo informação, interpretando e conduzindo o seu funcionamento como ser humano. Mas vamos lá. Eu falo que eu agradeço muito ele por conta disso. Quando eu estudei na fisioterapia e em outras também formações que eu fiz, eu estudo cada área, porque dentro da neurologia, quando você vai atender um paciente, seja neurológico ou não, eu tenho que entender qual área dele pode estar sendo afetada, ou por algo que ele sofreu, como um derrame, por exemplo, ou se ele está tendo uma esclerose, ou até mesmo o efeito de uma medicação sobre o sistema nervoso dele, porque isso pode implicar na minha assistência. Então, imagina, são 5 anos de faculdade e nós praticamente estudamos, olha, se eu olhar, anatomia tem neuro, depois fisiologia, aí depois nós temos neuroanatomia sozinha, depois como aplicar fisioterapia em neurologia. Então, assim, eu diria para vocês que pelo menos, eu vou chutar aqui, olhando a grade, 3 anos praticamente a gente está vendo esse conteúdo. Enfim, aqui não é esse o objetivo. Ninguém vai ser anatomista, fisioterapeuta, fisiologista, nada disso. Mas, ó, o que eu quero que vocês entendam que, graças ao Paul MacLean, fica mais fácil. Ele separou de uma maneira mais simples. Então, ele chama de cérebro trino. Aqui é metade do cérebro, tá? O que ele fala? Que essa região que está marrom, ela é conhecida por ele deu esse nome como cérebro reptiliano. Ele também é o nosso cérebro que nós chamamos de primitivo, cérebro da sobrevivência, cérebro das sensações e realmente de preservar a nossa vida. Nessa região, o que acontece, Aline? Acontece o registro das sensações corporais que você vivenciou, inclusive naquelas fases de desenvolvimento, e inclusive batimento cardíaco, equilíbrio corporal, postura. Aqui também o controle respiratório está aqui. Essa região é chamada também de tronco encefálico para outros estudos. É como eu até aprendi, é tronco encefálico. Então a gente tem aqui todo esse controle também do seu organismo. E o que acontece? Aqui estão registradas todas as informações corporais que você vivenciou através dos 5 sentidos, que é o caminho que isso acontece. Esse cérebro, ele vai coordenar a sua sobrevivência. E quando você se deparar com algum desafio, alguma ameaça que possa colocar a sua vida em risco, você vai ser preparado para 3 situações: lutar, fugir ou congelar. Lutar, fugir ou congelar. E isso vai gerar no seu corpo algumas respostas. E essa ameaça, não importa se ela é real, se tem um leão perto de você, ou se é a prova que você vai fazer amanhã
do vestibular, do concurso, se você vai conhecer alguém que você quer namorar e assim por diante. Vai acionar. Porque é protetivo. O problema está quando isso está dominando a nossa vida. Mas vamos lá, o que ele faz no corpo? Vai aumentar o teu batimento cardíaco, porque se você vai lutar, fugir ou congelar, você precisa de uma resposta de sangue maior, uma quantidade maior de sangue lá nos seus braços e nas suas pernas. Vou lutar, vou fugir, vou correr. E aí diminui o fluxo de sangue na região visceral. Ou seja, para que eu vou fazer intestino funcionar, estômago funcionar, fígado funcionar? A hora da vez é fugir, lutar. Acabou. Viver, sobreviver. E aí, o que vai acontecer? Nós temos essas respostas no dia a dia, mediante o estresse, mediante feridas emocionais abertas. E aí você está vivendo, ou melhor, sobrevivendo com as suas dores no sentido corporal, certo? Então, reptiliano faz isso para te ajudar, mas quando isso está desequilibrado, desproporcional, vai te trazer danos, sim, ok? Depois a gente tem essa região que está vermelha, que se chama sistema límbico. O sistema límbico é responsável por nossas emoções. Existe um circuito aí dentro, onde estão as suas memórias. Lembra que eu falei a memória da criança? De todo aquele desenvolvimento emocional, psico, tudo está gravado nessa região, numa área chamada amígdala cerebral, inclusive. E aí você tem o start do prazer, da dor, dos desconfortos. Se aquilo que você está sentindo te afasta ou te atrai. Então, as emoções primárias estão localizadas nesse setor do cérebro. Quais são? Medo, nojo, alegria, tristeza e medo. Então, e esse cara, sistema límbico lindo, onde está a sua criança, manda no reptiliano. Então, você qualifica a vida pelos 5 sentidos, porque se você sente um cheiro ruim ou que traz uma memória ruim para você, de algo que você sentiu que não gostou, então, ou você se deparou com alguma cena que aquilo te trouxe sensações difíceis, você vai atingir lá o luta, fuga, congelamento e vai ter a sua reação mediante isso. É natural, faz parte. Aqui acontece que muitos de nós estamos bem desorganizados emocionalmente, o que faz com que fiquemos acionando esse setor o tempo todo. Aline, é possível coordenar de uma maneira que isso reduza? Sim. Terapia, práticas corporais e se autoconhecer é o caminho. Você entender que existe isso, que são ferramentas do seu corpo e trazer recursos que a terapia, o autoconhecimento e o conhecimento podem te dar. É um processo prazeroso e também às vezes difícil, mas totalmente possível. E por último, o neocórtex, que é toda essa região aqui laranja, que corresponde à parte ali pensante do nosso cérebro. Então, aqui na área frontal tem a questão do certo e do errado, tem o setor de empatia. Nós temos um pouco mais para trás a parte motora voluntária, que é eu pegar essa água aqui, ó, sentir vontade de beber água, vou pegar aqui, então meu cérebro fez essa coordenação, vou beber um pouquinho, inclusive. E várias outras configurações, mas que principalmente dá para nós o nosso pensar. E muitas vezes, o que acontece quando nós estamos muito traumatizados ou com feridas emocionais muito latentes, ou seja, elas estão falando muito mais do que os recursos que nós temos. Vai desligar o seu neocórtex. Vai desconectar o neocórtex. Ai, eu tô falando, gente, de uma maneira assim simples, tá? Não é que vai deixar de funcionar absolutamente. Mas o reptiliano e o límbico vão comandar a sua vida se você não parar para cuidar disso. Certo? Eu falo que ao pensar, sentir, agir,
porque aqui é o pensar mesmo, sentir aqui, e o agir de maneira corporal, que também está ligado às sensações que nós temos aqui, certo? Muito bem, mas o que isso tem a ver, Aline? Bora lá. Tem a ver com o seguinte, lembra que eu falei para vocês das feridas emocionais? Sim, vou falar delas agora, não é, Aline? Falou nada. Cada uma das fases do neurodesenvolvimento psicomotor, nós podemos carregar algumas feridas. Na primeira fase, nós temos a rejeição, aquela da gestação e logo após sair do parto, rejeição. Depois, quando está com controle do tronco, que a criança, inclusive, começa a conseguir comer a comida pastosa para sólida, abandono. Humilhação durante ali o controle dos esfíncteres e engatinhar, injustiça quando começa a andar, e a traição ali quando começa a entender aquela poda neural, que eu falei para você que a criança começa a olhar ali os genitais e tudo mais. Mas para cada ferida, nós temos um recurso. Quais são? A rejeição, a pessoa se torna criativa porque ela precisa encontrar um meio de sobreviver. Então, são pessoas ali que tendem a ser roteiristas, ótimos escritores, pessoas que vão trazer a criatividade mais à tona quando elas estão curadas das suas feridas ou quando essas feridas estão cicatrizadas. Claro que a gente vai ter gatilho durante a vida que pode acionar uma ou duas vezes. Por exemplo, para mim aciona ferida de rejeição quando eu tenho que fazer live. Vídeo não, mas live, olha que coisa curiosa. Ok, então eu tenho que trabalhar mais ela quando eu vou, nessa ocasião, fazer, por exemplo. Se eu percebo, já sei onde é o gatilho, eu posso ir lá e transformar, certo? Do abandono, a comunicação. Isso não quer dizer que a pessoa é uma boa comunicadora, porque a comunicação ela tem uma questão não só da linguagem, mas também ali uma questão relacionada, por exemplo, a querer falar, porque ela acredita que se ela se justificar, ela acredita que se ela se colocar, se ela falar, ela vai te convencer a não abandoná-la, por exemplo, ok? Mas não significa que a pessoa está comunicando bem. Mas se ela for ali usar isso, ela vai ser muito bem, sim, colocada no que ela se dispuser a fazer. A humilhação vem execução ou solidificação. São pessoas que conseguem executar as coisas de uma maneira organizada, bem feitas. É aquela pessoa que você fala assim, olha, esse projeto, ele precisa ter um começo, meio e fim. Essa pessoa vai fazer. E ela vai fazer muito bem feito. É uma pessoa que vai ter essa planejamento, organização e execução ali, normalmente impecáveis. Já o recurso da injustiça é a liderança. São pessoas que, quando elas estão saudáveis, por assim dizer, elas têm uma liderança muito, muito nítida. Elas conseguem ali expandir, trazer pessoas para elas, para o time delas, ou então, por exemplo, aqui na rede social, na internet, traz aquela multidão ali e consegue estar ali interagindo de uma maneira inteligente, de uma maneira ali que faz com que as pessoas vibrem e é o todo que importa e tudo mais. E no caso aqui da traição é a realização. São pessoas também que tendem ali, elas são competitivas, mas elas procuram sim realizar coisas que são importantes para elas e também são ali colaboradoras muito úteis quando elas estão na ferramenta ou no recurso. Gente, eu falei que esse vídeo eu ia me estender e eu vou, porque eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Rejeição. Gestação, até sair um pouquinho ali da barriga, a gente conta até umas 2 semanas. E você tem o quê? É um movimento interrompido em relação a um dos pais. Traz uma sensação de exclusão, de não ser amado, de ser indesejado. Mas, Aline, como isso pode acontecer? Bom, às vezes a mãe e o pai não estavam esperando aquele bebê. Pode passar uma sensação de não quero, de indesejado. E o que acontece no útero para poder ter esse impacto, tá? Acontece o seguinte: lembra que eu falei para vocês que quando aciona o sistema límbico e o sistema reptiliano lá de luta, fuga e congelamento,
O sangue, ele vai para as periferias, braços e pernas. Então, o útero de uma gestante, ele, quando ela leva um susto, quando ela está lá com as suas desorganizações emocionais, quando acontece algo com ela, o sangue que estava muito bom lá, ele reduz. Então, o útero fica frio, fica gelado, fica um ambiente hostil. E aí, para o feto ali se movimentar, para ele estar ali, é um lugar que se torna, portanto, difícil. E por isso, indesejado. Ele se sente indesejado. É uma percepção que ocorre, por exemplo, nessa ferida emocional. Nessa fase, principalmente, tá? E lá na vida adulta, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai evitar relacionamentos para afirmar ou firmar a sensação de rejeição. Então, por exemplo, ela simplesmente fica indisponível para relacionamentos. Ou, se ela consegue se relacionar, chegar a namorar ou casar, ela vai ter alguns padrões de comportamento que favoreçam a rejeição e vai dizer que foi o outro. Então, por exemplo, ela vai ser ali exigente demais, ela vai ter comportamentos que expulsem o outro para que justifique essa dor dela. Porque aí, gente, eu tô falando, o sofrimento é o medo tal, né, aquela sensação de inadequação, sensação de ser indesejado. A dor é essa, tá? Então a pessoa acaba tendo esse comportamento. Só que quando ela começa a transformar essa ferida e cicatriza e vai para o seu recurso, ela é uma pessoa mais espontânea, é uma pessoa que vai, sim, viver mais no seu mundo, vai, mas ela consegue com criatividade ali, inclusive, lidar melhor com os seus desafios, não só em relacionamentos, mas em qualquer coisa que ela se vê desafiada, ok? Depois nós temos a ferida do abandono, que vai acontecer ali, como eu falei para vocês, num período um pouco mais longo, que vai de 2 semanas após o parto até o bebê começar a comer o sólido mesmo. E aí o que acontece? É a sensação de perder pessoas significativas ou de ser esquecida e de ser deixada para trás. E aí o que acontece? Normalmente, quando o bebê sai ali do parto, até mais ou menos os 3 anos de idade, ele entende que ele é uma extensão da mãe. Então, qualquer sensação que dê essa questão de ser esquecido, de ser abandonado, vai acontecer. Por exemplo, a criança está chorando no berço. Ela não sabe que a mãe precisou tomar um banho. E às vezes não tem alguém ali com ela para poder ficar com o bebê no colo. Inclusive, gente, o tato e esse acolhimento que acontece enquanto a gente é criança é uma das coisas mais importantes que existem para nos dar validação e crescimento e acolhimento e amor. Então, o bebê ele precisa do toque, do abraço, você pegá-lo, abraçá-lo, estar ali no cuidado, até o jeito de trocar fralda, o jeito de você manejar o leite, o jeito de você. Tudo isso influencia nesse movimento das feridas. Então, Aline, quer dizer que existe certo para tudo, que a mãe está tudo lascado, que a mãe. Não, gente, todo mundo passou por isso. Todos nós, tá bom? E sim, temos sintomas. Se temos sintomas, temos que olhar a raiz e ir lá resolver, que é possível. E aí, o que acontece na vida adulta com a ferida do abandono? São pessoas muito inseguras que acabam ali, inclusive, caindo em relacionamentos instáveis e dependência emocional. É a pessoa que está sempre procurando agradar os outros e ter ali essa aprovação. Ela tem uma baixa autoestima, baixa autoconfiança e o tempo todo ela tem a sensação de ser vazia. E ela fica, obviamente, ali tendo um apego exagerado para que ela não se sinta abandonada. Porém, se ela está ali lidando com isso, com essa ferida, ela foi cicatrizando, ela vai conseguir interagir muito bem com as pessoas e realmente ela é uma pessoa muito relacional por conta dessa parte do recurso que ela pode acionar. Terceira ferida, são 5. Humilhação. A humilhação acontece no período em que a criança está fazendo lá o desfraude e também começando a engatinhar para caminhar. O que acontece, gente? A criança, ela precisa ser validada.
ela precisa ser vista. E não é só o visto de olhar, é o visto de, olha, eu estou vendo o que você faz tem valor. Então, aqui nasce praticamente o nosso valor pessoal. A forma como você se enxerga, como eu me enxergo, tem muito a ver com essa fase. Porque tudo que a criança faz, que essa fase ela já está começando a engatinhar, andar, né? Tudo para ela é um presente que ela dá para os pais, inclusive o xixi e o cocô. E aí o que que acontece? Ela também às vezes já interage com lápis de cor, canetinha, giz de cera, giz, enfim, o que for que a família dispôs ali ou está na escolinha. Então ela começa a riscar, ela faz as coisas, ela vai mostrar, ela pega o brinquedo e revira, ela vai mostrar. Ou então ela faz sim o xixi fora, ela vai mostrar o cocô que ela fez. Tudo isso para ela é, olha, olha aqui, eu estou te presenteando. E a forma como o adulto lida com isso, por muitas vezes falta de tempo, as feridas emocionais dos nossos pais vão influenciar muito, né, na forma como eles vão lidar com os seus filhos. O que que vai acontecer? Se for ríspido, se for difícil e envergonhar a criança, ridicularizar, fiz xixi errado de novo. Né? Aquela pressão, aquele movimento. Puxa, você fez cocô de novo no lugar errado. Não pode fazer cocô aí, não pode fazer xixi aí. Ou o que que é isso? Isso não é nenhum desenho. Estou fazendo de alguma emoção mais exagerada, mas isso pode acontecer. E ela se sentir ridicularizada, humilhada, invalidada, ela vai ter essa ferida fortemente. E na vida, o que virá? Perfeccionismo, dificuldade em falar não, portanto, é uma pessoa que tem dificuldade em se posicionar, evita expressar suas reações e dificuldade em receber elogios. Então, olha só o babado que acontece com essa ferida emocional. E, em compensação, lembra, se tem recurso, a pessoa vai conseguir, sim, ser uma pessoa constante no que faz, é uma pessoa que executa as coisas de maneira muito bem feita, ela tem uma tendência, assim, a... Você dá para ela um projeto, ela vai fazer as coisas de maneira com excelência, vai fazer impecável e vai dar o seu melhor. É uma pessoa que você pode contar dentro da sua família, dentro do seu trabalho, para fazer coisas ali que vão requerer atenção, compreensão e coisas mais elaboradas, certo? Pois bem. Penúltima ferida emocional: injustiça. Bom, é a fase ali onde a criança já está andando e ela observa ao redor dela, ela pode estar sentindo, lembra? Criança esponja, pegando tudo. Ela viu muitas injustiças na forma como, às vezes, os pais são tratados pelos parentes, a forma como vem contando é tratado no trabalho, vivenciou ali movimentos, talvez, ali de guerras também, porque né, cada situação é uma situação. Ela passou situações em que houve também um descrédito da sua fala. Então, vamos supor que essa fase aqui a criança já está falando e ela chega contando uma coisa da escola e o pai e a mãe não acreditam, o pai e a mãe ali fingem que não vê ou está sofrendo bullying, por exemplo, ela pode ter essa ferida aqui mais alta. Quais as consequências na vida adulta? Essa pessoa ela tem uma sensação constante de impotência e desamparo, porque lembra, ela foi descreditada, tem necessidade de restaurar a justiça em todas as situações, é a pessoa que tem raiva da justiça. Pode a pessoa falar, não é justo isso. Você começa a investigar, você vai perceber muitas dessas características aqui. E ela também tem muita raiva e ressentimento, justamente porque ela foi descreditada. E ansiedade constante, porque ela precisa provar que ela está certa. Então, é uma prova atrás de prova que ela está certa. E aí, ela não vive. E então, mas se a pessoa tem o recurso, ela é uma líder excelente. É uma pessoa que vai liderar pessoas, ela vai saber tomar decisões, ela vai ter coerência, porque ela é uma pessoa que vai procurar a justiça, o respeito e outras coisas ligadas a isso. Então, ela vai ser um líder, uma líder que vai trazer ali no contexto onde ela estiver calmaria, movimentos bons, coisas que vão dar
certo, vai fazer funcionar. E não menos importante, a última ferida emocional que eu quero trazer para vocês, que é a traição. A traição, ela ocorre no final ali, que eu falei para vocês, quando a criança agora já fez a poda neural, mas ela começou a entender que os órgãos dela, genitais, são diferentes. Então, na escolinha, a criança olha do coleguinha, vê lá na casa, pergunta, começa até mesmo tocar, que é natural da descoberta do corpo, dessa anatomia, da fisiologia. Só que nesse período, a criança está aprendendo a se relacionar, como desde sempre, eu falo, desde a gestação, a gente está aprendendo a se relacionar. E dependendo da dinâmica do casal, que são os pais, essa criança ela pode sentir que ela é traída. Normalmente vem assim com os primeiros amores mesmo. Pai, mãe, às vezes na escola, lá depois na adolescência, vai trazer isso com mais latência, mais para fora ali, com decepção amorosa, e vai, por assim dizer, ter essa sensação. Está relacionado diretamente à confiança, e eu vou falar um pouquinho aqui desse triângulo que acontece. Lá nessa fase, a criança ela entende que existe o homem e a mulher, que fazem a função do pai e da mãe, mas que dizem que amam ela, mas ficam juntos entre eles. E o que que acontece? Puxa, como assim? Meu pai fala que me ama, mas escolhe a minha mãe, no caso da menina. E o menino, puxa, minha mãe diz que me ama, mas escolhe o meu pai. Gente, isso acontece dentro dos estudos da sistêmica. Freud já falava disso. O Reich, que traz esse estudo das feridas emocionais chamados traço de caráter, fala sobre isso. Nós temos essa triangulação na nossa casa e acontece. Se naturalmente, legal. Como isso não é real na maioria das famílias, nós temos aí um abalo na confiança, porque fica essa confusão. Como assim? A sensação de traição. E quais são os sintomas? São pessoas que têm dificuldade de perdoar e em confiar, sensação de insuficiência, porque não foi o suficiente para o pai, não foi o suficiente para a mãe, então acaba tendo ali essa condição de ficar sempre procurando o suficiência. Inclusive, tem autoalerta emocional, porque já que ela não pode confiar em ninguém, ela está sempre disparando informações. E, gente, vamos falar a verdade? O que vocês acham que todas essas feridas atraem? Mais do mesmo. Todos nós atraímos as nossas dores até que nós paremos e realmente olhemos para elas e saiamos delas. Por quê? Enquanto você ficar na dor, vai gerar o sofrimento, que são essas respostas na vida adulta que eu estou falando para vocês, isso aqui é tudo sofrimento. Quem que aguenta ficar em alerta emocional? Quem que fica feliz tendo o tempo inteiro aqui, ó, medo de ser enganado, fica criando paranoia na cabeça, fica lá falando que é ciumento, que é isso, que é aquilo, papapá, possessivo, papapá. Gente, é sofrimento. E aí o que acontece? Quem você acha que as pessoas vão atrair? Justamente, não só pessoas, mas nas suas relações, a forma como você convive, a forma que você trabalha. Tudo isso aqui vai definir também as suas escolhas profissionais, em boa parte, e quem você está trazendo para o seu âmbito de relacionamento. Isso não importa onde você esteja. Então, é interessante falar disso justamente para vocês caírem aí as fichas. Inclusive, na traição, a pessoa é realizadora. Porque uma pessoa que ela está, vamos supor que ela esteja legal. Aconteceu a triangulação na casa dela lá na infância natural. Essa pessoa, ela tem uma autoconfiança natural, ela preza por realizar. Então, assim, ela vai buscar suas metas, seus objetivos, vai cumprir, vai ter seus sonhos, ela vai fazer movimentos de realização. E muito também ali prazerosos para ela. Então, tudo isso faz parte aí de quem nós somos. E aí, a questão aqui é como cuidar disso? Existem hoje terapias como as que eu trabalho, exercícios terapêuticos, exercícios corporais, também uso de filmes, uso de músicas e outros recursos para poder
desconstruir o sofrimento, olhar para a dor, realmente ir lá cicatrizá-la e vir para um adulto, uma adulta plena que consegue organizar, que consegue gerenciar melhor suas emoções, seus pensamentos, os seus sentimentos e consegue fazer com que isso tudo se harmonize e o reptiliano só faça a função que ele tem que fazer natural. Inclusive, todos nós, relembrando, temos as 5 feridas, portanto, temos os 5 recursos, faz parte do desenvolvimento, como eu mostrei para vocês, e que, sim, situações diferentes podem trazer à tona as feridas de maneira diferente. Por quê? As pessoas falam, pessoa é tantos por cento isso, tantos por cento aquilo. Gente, não se rotula. Para eu estar aqui, eu estou usando a comunicadora. Para eu fazer isso, esses slides e esse raciocínio que eu criei aqui, eu usei a minha solidificadora, a minha executora lá da ferida de humilhação, mas eu usei o recurso. Eu precisei ter criatividade para bolar aquele slide. Então, olha só, eu estou usando aqui. Lá com o paciente, por exemplo, o cliente, seja online ou presencial, eu vou entender qual é a necessidade e qual recurso meu vai ser mais inteligente para ser usado naquele ambiente. Com a família é outro. Quer dizer, então, que a gente é, né? Gente, você vai usar os recursos e as feridas vão ter gatilhos em momentos e situações diferentes. E você vai ter alguns mais evidentes que outros. Fato. Agora, a pergunta que fica: você já entendeu o que está prendendo você no sofrimento? O que é que você pretende fazer com isso? E com essa reflexão, eu fecho esse vídeo, sim, mais técnico, mais denso, mais profundo, porque isso faz parte de quem eu sou. Mas eu tenho certeza que você tirou muito proveito e, sendo assim, encaminhe, curte, faz o compartilhamento e escreve os comentários que eu vou amar entender como ajudar vocês também cada vez mais. E eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!